Glória a Deus. Eu sei que você está tão abençoado que você pode dar um glória a Deus assim, cheio de fé. Não, isso aí foi ensaio. Vamos lá, dá um glória a Deus cheio de fé, cheio de alegria. Acorda teu irmão que está aí do lado. Aleluia. Vê se ele acordou. Dá uma olhada aí, fala, acorda. Fala uma acorda com fé, né, irmão? Senão ele vai falar assim, é para dormir, né? Não dorme não, é acorda. Glória a Deus, que alegria estar com vocês nessa tarde. Eu estou sendo abençoado, e você? Eu sabia, tem 3, 4, ainda está dormindo. Eu estou muito abençoado, e você? Glória a Deus. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Deuteronômio. Glória a Deus. Vamos falar sobre criação de filhos. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito, continuar abençoando, falando com você. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é nosso Deus. Portanto, amem o Senhor de todo o coração, de toda a vossa alma e de todas as vossas forças. Guarde sempre no coração a lei que estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando deitarem, quando se levantarem. Amarre essa lei no braço, na testa, para não esquecerem. Escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que a tua palavra possa ministrar nossos corações. Sabemos que tem muitos pais aqui, muitos pais, que hoje, Senhor, precisam ouvir algo que edifique suas vidas de uma forma que eles voltem para casa, como nós já temos ouvido, mas que essa palavra ela penetre, ela possa dar mais fundamento, porque nós precisamos de sermos pais que vamos educar nossos filhos para que eles sejam a referência dessa geração. Nós te pedimos, Espírito Santo, no nome de Jesus, se você pode, diga amém. Como no mundo está enxergando a criação dos nossos filhos? Como que esse mundo enxerga a criação de filhos? Essa é a pergunta, como que o mundo está enxergando? A sociedade moderna deseja muitas vezes que a gente delegue nossos filhos para terceiro. Essa é a principal motivação desse mundo moderno. Delega. Não tem problema não. Você tem que trabalhar, você tem tantos afazeres, delega. Delega para a escola, para as babás, para as tecnologias, para a rede social, para os amigos, parentes, para a igreja, delega. Delega a criação, não tem problema. Eu tenho certeza que a babá vai fazer um bom trabalho, eu tenho certeza que as escolas, a tecnologia, tudo vão fazer um bom trabalho. Mas o que está acontecendo é que a presença dos pais está sendo substituída. E todas as vezes que a presença dos pais está sendo substituída, a gente deixando eles aprenderem sozinhos, isso está trazendo muitos problemas. Percebemos que estamos criando filhos sem direção. E quando nós estamos criando filhos sem direção, nós estamos percebendo que nós estamos criando uma das maiores guerras que teremos nos decorrer dos nossos anos. Porque quando a gente cria um filho sem direção, hoje a sociedade moderna ela vai dar uma direção para ele. Porque dentro de casa ele não está tendo uma direção que possa realmente conduzir ele para o caminho certo. Aqui a direção é, primeira coisa que nós estamos vendo dentro das escolas, você precisa saber se você é homem ou se você é mulher. Então você precisa se conhecer. E para você se conhecer, você tem que conhecer um outro amiguinho, ou você tem que conhecer menina, uma outra amiguinha. A gente percebe que essa sociedade ela está tentando fazer com que a gente acredite
que o padrão que Deus estabeleceu não é o padrão correto. E eles de todas as maneiras vão tentar fazer com que a gente não perceba isso. E os nossos filhos, eles não estão sabendo se eles são homens ou se eles são meninas. Porque a sociedade, ela está apresentando um mundo para eles que eles estão confusos. E nós estamos vendo uma geração que está crescendo sem essa identidade. Eles não sabem quem são. E esse é o maior perigo que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. E sabe qual é a responsabilidade? Não é da babá, não é da escola, da tecnologia, do amigo, do parente, da igreja. A responsabilidade é minha, como pai, de mostrar para o meu filho qual é o caminho que ele deve seguir e quem ele é. Mas só que muitas das vezes a gente está distraído. E a distração está nos levando aos maiores perigos da vida. Estamos distraídos com trabalhos, distraídos com tantos afazeres, afinal de contas, temos muitos empresários, e empresários bem-sucedidos, empresários que estão correndo atrás da sua luta, da sua carreira, estão correndo atrás de tantas coisas, mas o que nós estamos vendo, que os nossos filhos, eles não querem somente que nós sejamos os maiores empresários, eles querem um pai. Eles querem um pai presente. Eles querem um amigo com quem eles possam contar. Eles querem um amigo que eles possam sentar do lado e dizer: esse aqui não é o empresário número 1 de Orlando. Esse aqui é o meu pai. Esse aqui é o meu amigo. Esse aqui é o meu amigão. Esse aqui é o meu pai. Eu não tive esse privilégio de poder dizer isso para o meu pai. Meu pai, ele não conhecia Jesus. Meu pai era alagoano, militar, e ele não conhecia Jesus. E meu pai vivia uma vida muito trabalho. E eu não me lembro qual foi o dia, e qual foi a hora, e qual foi o momento que eu vi meu pai falar: filho, eu te amo. Filho, você é importante para o papai. Vem cá, dá um beijo, papai. Eu não me lembro, não tenho essa memória. Meu pai, ele teve uma decepção no exército e uma decepção com o seu amigo, onde que o tenente fez uma coisa triste assim, para esse seu amigo. Esse seu amigo saiu do exército e esse amigo, tão oprimido e deprimido, se suicida com um tiro na cabeça. Meu pai nunca mais foi o mesmo. Meu pai nunca tinha bebido. A bebida entrou dentro de casa por causa de um amigo que falou: você pode usar isso daqui, que isso aqui vai te trazer um pouco mais de alegria, que você está muito deprimido. E a bebida entrou, foi 1 gole, foi 2, foi 3, foi 4, 5 anos depois, aquele homem que era o Mike Tyson. Meu pai era muito forte. Quando ele fazia isso daqui, gente, eu via o muque do meu pai. Eu via como aquele homem forte, sarado, foi se atrofiando. Em 5 anos, teve um infarto fulminante. E eu perdi meu pai com 16 anos. E eu quero dizer para vocês que foi o maior desafio da minha vida. Não conhecia Jesus, a minha casa era um centro espírita. E dentro desses desafios todos, eu tive que tentar entender como eu poderia ser uma referência dentro da minha casa. Tínhamos 4 homens, e depois meu pai ainda adotou mais um, nos tornamos 5, tudo homens. E com 16 anos eu tinha a responsabilidade de agora assumir um papel que não era meu, mas diante da circunstância eu tinha que aprender a como ajudar meus irmãos a serem realmente responsáveis. A palavra de Deus, ela entra na minha vida com 17 anos, quando eu estava no São Paulo. E eu tive o privilégio de conhecer Jesus nesse momento de depressão, quando perdi meu pai. E quando perdi meu pai, meus amigos foram lá no quarto, bateram na porta e disseram: Gil, a gente passou a noite inteira aqui, orando por você, e a gente veio aqui para falar com você, porque Deus tem uma palavra para você. E eu falava: o que é Deus? Eu tenho ódio de Deus.
Eu não quero saber de Deus. Deus tirou a vida do meu pai. Vocês vêm falar que vocês querem falar de Deus para mim. E eles falam: Gil, abre a porta. Eu não vou abrir a porta. Abre a porta, não vou abrir a porta. Mais de 7 dias sem sair de um quarto. E naquele momento, o mundo era escuro para mim. Eu estava numa depressão e não sabia como sair dali. Mas esses amigos insistiram, até que eu abri a porta, e sem que eu imaginasse, eu estava abrindo a porta para o meu milagre. Hoje eu quero te dizer: abre a porta. Deixa Deus fazer uma obra na sua vida, que pode mudar a sua história, a história da sua família, e gerações e mais gerações. Eles me falaram de Jesus, eu quero correr aqui por causa do tempo. E foram horas e horas, e vocês imaginam eu relutando, mas eu tive que me curvar diante da sabedoria daqueles homens, quando eles disseram: Gil, Jesus morreu naquela cruz por você. Jesus pagou um preço caro por você. O que o São Paulo pode te oferecer não se compara o que Cristo já fez por você naquela cruz. Fama, dinheiro, sucesso, glória, conquistas, vai passar. Mas a sua vida com Deus, ela começa aqui e ela continua numa eternidade. Vale a pena você entregar sua vida para Jesus, Gil? E me levaram numa reunião de atletas de Cristo, e eu cheguei naquela reunião à noite, para encurtar, o pastor falou exatamente daquilo que eles falaram para mim no quarto, do amor de Jesus naquela cruz por mim. E eu lembro que o pastor falava assim: Jesus morreu naquela cruz, e os pregos em suas mãos, os pregos em seus pés, e aquela coroa não foi simplesmente para te dar uma vida boa nessa terra. Ele veio aqui para mudar a sua história, para que a sua vida nessa terra seja uma passagem tão linda, mas que a sua vida realmente é ao lado dele, com ele, por toda uma eternidade. E quando eu entendi isso, eu falei: eu quero aceitar esse Jesus. Vim na frente, eles oraram por mim, e eu me lembro que quando aquele pastor colocou a mão na minha cabeça, eu gritava. Eu não sabia se era dor, eu não sabia choro, mas tinha algo de alegria que estava acontecendo, e daquela vez eu entendi que eu tinha demônios que estavam saindo do meu corpo, porque minha casa era um centro espírita, e ali Deus estava começando uma nova história. E aí o que eu quero dizer com vocês, eu mergulhei nessa palavra, meus irmãos, eu mergulhei, e eu comecei a entender que Jesus, ele não só quer ensinar a mim um caminho, mas ele quer me ensinar no caminho. E é isso que eu precisava aprender para ensinar a minha família. E eu falava assim: eu quero viver um caminho diferente, eu quero viver esse caminho. Eu vivi o caminho, como o Emerson falou, do mundo do esporte. Jogar em São Paulo, jogar em Palmeiras, jogar em Flamengo, jogar em Cruzeiro, jogar em Botafogo, jogar em Espanha. Foi bom, mas nada se compara, meus irmãos, o que é você ter uma experiência genuína com esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores, esse Deus Todo-Poderoso, que não só está preocupado com um título, mas ele está preocupado com a sua vida. E eu aprendi que ser campeão, meu irmão, não é levantar um troféu ou colocar uma medalha no peito. Ser campeão de verdade é ter Jesus Cristo no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida. Isso é ser campeão. E nesse momento eu entendi o que Deuteronômio estava dizendo. O que nós acabamos de ler: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Guarde no coração a lei do Senhor. Não deixe de ensiná-las, a palavra de Deus. E aí, quando eu comecei a entender, eu precisava guardar, eu precisava amar, eu precisava conhecer Jesus, porque muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus. É a mesma coisa se eu dizer para vocês aqui rapidamente: quem conhece o Pelé aqui? Levanta a mão. Levanta, não tenha vergonha, todo mundo conhece o Pelé. Ele era goleiro ou ele era atacante? Ele fez muitos gols? Fez muitos gols, sim ou não? Ele era bom jogador? Nós realmente conhecemos Pelé? Falar do Pelé é uma coisa, conhecer o Pelé, eu acredito que nenhum de nós podemos dizer que o conhecemos. Falar de Deus é fácil, agora conhecer Deus é intimidade, é relacionamento.
E quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso ter um relacionamento com esse Deus, com esse Pai maravilhoso. E eu mergulhei, meus irmãos. Eu comia a Bíblia, eu comia a Bíblia, eu comia a Bíblia. E sabe o que eu fui aprendendo? A primeira coisa que eu queria ser um ótimo pai. Eu queria ter referência de pai. Eu queria ser um pai maravilhoso. E aí eu quis entrar com tudo, e aí eu fui aprendendo algumas coisas. Que para isso, eu precisava dar tempo à minha família, eu precisava ser presente, eu precisava estar com eles e não só ajudar a falar, vê isso, faz aquilo. Eu precisava fazer junto, eu precisava colocar a mão na massa, eu precisava estar perto. Muitos de nós hoje não estamos entendendo que os maiores valores nós estamos perdendo dentro de casa. Nós não estamos perdendo nossos filhos na escola, perdendo nossos filhos fora, para amigos, não, nós estamos perdendo dentro de casa, quando nós perdemos a comunicação. Pais não têm mais tempo com seus filhos não têm mais tempo com seus pais, cada vez passando menos tempo juntos, e quando passamos tempo, nós estamos no telefone, um falando com o outro, um falando com o outro, e muitas vezes a gente está na mesa, mas a gente está ausente, porque nós não estamos perto. Eu estou dizendo que eu precisava aprender o que é passar tempo, e aí eu comecei a investir. Eu preciso passar tempo com a minha família. Cada vez mais eu comecei a investir em tempo, porque eu olhava para o meu pai, o modelo que eu tinha, eu não lembro, quando eu tomei um café junto com meu pai, quando eu almocei junto com meu pai, quando nós jantávamos juntos, quando tinha sorriso, quando tinha alegria, quando tinha tudo, era muitas vezes a distância, e muitas vezes a gente podia estar perto. Eu pergunto, qual foi a última vez que você tomou um café de qualidade com seu filho? Qual foi a última vez que você teve um almoço de qualidade com seu filho? Qual foi a última vez que você teve um jantar de qualidade com teu filho? Qual foi a última vez que você pôde olhar nos olhos dele e ver que ele estava com um problema? Qual foi a última vez que nós, como pais crentes que somos os provedores, somos aqueles que têm que dar direção, a gente conseguiu detectar um problema em poder estar perto dele? Uns meses atrás, Maria, minha filha de 13 anos, eu não sei se a gente tem como colocar a foto aqui, depois, Cleber, me ajuda, para vocês conhecerem minha família. Maria, de 13 anos, ela teve um comportamento estranho um dia, no outro dia ela repetiu aquele comportamento estranho, e aí a gente senta para conversar, e com a gente é muito aberto. Aí sentamos, falei, filha, o que está acontecendo? Ela falou, papai, por quê? Você respondeu papai de uma forma diferente, eu vi você respondendo sua mãe de uma forma diferente, eu percebi que as coisas não estão legais, e eu estou percebendo que o seu comportamento não está legal. E já tem 3 dias, 4 dias, e aí ela começa a chorar. E ela falou, papai, nesses 4 dias eu tentei chamar a sua atenção, de várias maneiras, mas você não me deu atenção. Eu estou com um problema na escola, minhas amigas não estão falando comigo. Eu estou com um problema na escola, que eu entro na escola, eu não tenho vontade de estudar, papai. Eu não estou aprendendo nada. Essa semana foi uma semana horrível. E uma garota de 13 anos tendo esse nível de conversa. Eu tenho já uma semana que eu entro no banheiro, eu ligo o chuveiro alto e eu só choro, papai. E quando eu saio, eu me seco todo e fico no quarto tentando me recompor para que você não percebesse que eu chorei. Papai, eu estou tentando chamar a sua atenção. Eu preciso da sua ajuda. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós podemos ser pastores, líderes, empresários. Você detecta quando uma empresa está indo para o vermelho. Você tem habilidade para saber quando as coisas não estão acontecendo como você imagina. Você tira um, contrata outro, você põe outro. Você é muito rápido para tomar decisões. Mas quanto tempo o seu filho está precisando de você, está clamando pela sua ajuda, e nós muitas vezes não estamos detectando. Ele está com problema, ele está precisando de ajuda, ele está precisando de mim, ele está precisando do meu consolo, ele está precisando do meu abraço, ele está precisando do meu beijo, ele está precisando de dizer, pai, me ajuda. Como é que está o seu relacionamento com o seu filho? Nós estamos vendo que os nossos relacionamentos estão acabando e muitas vezes nós nem percebemos. A distância está aumentando e nós nem percebemos. O que está acabando, essa relação de valores, de confiança, está acabando e nós não estamos percebendo.
Mas sabe qual é a melhor notícia? Deus te trouxe aqui nessa tarde. Lute pelos seus filhos. Lute pelos seus filhos, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelo seu casamento. Seja realmente o maior pitbull da história, mas não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, porque não adianta assim ser o empresário mais bem sucedido e ter um lar destruído. Nós precisamos voltar para a palavra, gente. Ensina seu filho a amar a Deus mais que tudo, mais que diploma, mais que medalhas, mais que troféu. Isso só podemos fazer através de exemplo. E exemplos a gente tem muitos, mas eu estou dizendo o seu exemplo. Seu filho te vê lendo a Bíblia? O teu filho te vê orando? O teu filho te vê de joelho? O teu filho te vê às madrugadas clamando? Não exija que ele leia a Bíblia, não exija que ele ore e não delegue essa missão para a igreja. Chegou o tempo de você dobrar o joelho junto com ele. Chegou o tempo de você pegar a Bíblia e ler junto com ele. E chegou o tempo de você ser essa referência que ele precisa. Seja o exemplo, inspire seus filhos. Seja o exemplo, inspire eles. Hoje muitas vezes a gente está vendo nossos filhos com medo de tudo. A vida é cheia de desafios, a vida é cheia de obstáculos, mas um homem de fé, a gente tem a certeza que a fé sempre vence o medo. Mas é uma fé consistente numa palavra de Cristo, não é uma fé consistente em fábulas, em diagnósticos, em caixinha de surpresa. É uma fé baseada num relacionamento com Cristo vivo. E você vai ter certeza que as derrotas também fazem parte, mas as derrotas vão fazê-lo crescer. Se ele olhar para você e ver que você está perto dele, meu irmão, tenha certeza de uma coisa: Satanás não vai tirar proveito das derrotas, das quedas, das falhas, mas Satanás vai olhar para uma casa e vai dizer: eu tentei de tudo, mas essa casa permanece firme, porque ela está na rocha. Ela está na rocha. Pode vir ventos, pode vir tempestades, mas ela permanece de pé. Você pode dar um glória a Deus? Gratidão. Ensine seu filho a ser grato. Muitas vezes nós estamos ensinando nossos filhos a ter boas educações e dizer obrigado, mas a gratidão não tem nada a ver com obrigado. A gratidão vem de dentro, queridos. É coração generoso. Agradeça pelo que você tem. Agradeça pela roupa, pela cama. Agradeça pelo... Hoje você está morando nos Estados Unidos. Agradeça pelo aquilo que você tem que comer na mesa. Muitas vezes eu não quero esse bife, eu não quero esse arroz, eu não quero esse feijão, eu não quero isso. Sabe por quê? Porque ele olha para você e vê você falando a mesma coisa. Hoje eu quero comer lasanha. Hoje eu quero comer isso. Eu não quero comer isso. Eu não quero comer isso. Eu não quero comer isso. Vamos voltar a ser gratos, meus irmãos. Seja grato pelo arroz que você tem. Seja grato muitas vezes pelo ovo que você tem. A gratidão está sumindo de dentro da nossa casa. A gratidão hoje, ela está sendo rara. Mas a gratidão hoje, nossos filhos precisam aprender. E eles só vão aprender olhando para mim e para você. Volte para a palavra, volte correndo, invista tempo, responsabilidades. Nós precisamos hoje entender que estamos vivendo um tempo aonde que o maior exemplo é o que faz a diferença na vida dos nossos filhos. E eu termino com uma ilustração dizendo que um pai levou o filho para pescar. E ele levou esse filho para pescar e foi uma pescaria aos olhos do pai a pior da vida. Ele pescando, não pegou nada. Frio, e pesca e nada, e joga rede, nada, e joga rede. Vocês sabem que não é motivo de muita alegria a gente contar. A gente tem muita piada de pescador, mas pescador sabe que sempre aumenta. Mas naquele dia é verdade, ele pegou um peixe, e quando ele pegou aquele peixe, o filho pulava, e eles foram tentar pegar o peixe. O pai foi pegar, para surpresa escorregou, cai no rio, e o filho começa a rir. E o pai levanta, batendo e tal, e resumindo, o peixe ainda escapa. E o pai volta para casa, chega em casa, a mulher fala assim: e aí, como é que foi a pescaria? E ele: não fala comigo. Bateu a porta, foi para o quarto, reclamando, murmurando, e o filho se amarrando,
com tudo que aconteceu, anos depois esse pai deixa uma carta contando para o seu pai o que foi aquela pescaria. E ele contando para o seu pai a tristeza que foi aquela pescaria. E esse filho, ele descobre essa carta depois de longos anos que o seu pai já tinha partido para a glória. E ele começa a escrever o que foi para ele aquele dia que o pai dele teve com ele naquela pescaria. Foi o dia mais importante da minha vida. Foi o dia que o meu pai esteve comigo o dia inteiro. Ele trancou a porta do escritório e foi comigo pescar. E nós passamos um dia inteiro juntos. E foi o dia que eu aprendi que meu pai me amava. Você consegue entender a diferença? Um gesto pode mudar o destino do seu filho. E esse gesto está nas nossas mãos hoje. Deus conta com você para ser a referência. A referência, gente, que esse mundo precisa. Os nossos filhos, hoje, eles estão precisando do pai, do amigo, do conselheiro, daquele parceiro, daquele cara que faz ele rir, daquele cara que conta piada, daquele cara que brinca. Eu ouvi uma frase que marcou a minha vida. E essa frase dizia assim: orar pelos seus filhos é importante. É muito importante. Mas ter tempo de brincadeiras, de alegria e estar junto com ele é tão importante quanto que você ora por ele. Vamos passar os melhores dias da nossa vida ao lado daqueles que amanhã pode mudar a história do mundo. São os nossos filhos. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós temos falado que somos pais e que somos pais só numa certidão de nascimento. Mas nós temos perdido os nossos filhos, temos perdido, Senhor, o relacionamento com os nossos filhos, por causa da distração, dos tempos, de tantas coisas. Mas o Senhor está nos voltando a Tua palavra nessa tarde e dizer: é tempo de mudança, é tempo de hoje voltar e dizer: o pai errou, perdoa, perdoa o pai, beijo, abraço, cheiro, tempo de qualidade, investir tempo em ler a Bíblia, investir tempo em orar com eles, investir tempo em brincar com eles, investir tempo em ser pai de verdade. Nos perdoa, Senhor, porque é uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Os nossos filhos serão a referência para essa geração. Os nossos filhos serão cheios do Teu Espírito Santo. Os nossos filhos serão homens e mulheres de Deus que vão impactar esse mundo, mas vão impactar o mundo cheios de Deus. Porque eu decido, Senhor, ser o pai que eles precisam. Eu decido ser o sacerdote da minha casa, como o Senhor espera que eu seja. Eu decido hoje, Senhor, mudança na minha vida. Eu preciso rever a minha vida, a minha história, a minha agenda, para ser o pai que o Senhor espera que eu seja. Que os meus filhos olhem para mim e eles tenham orgulho de dizer: este é o meu amigão, este é o meu paizão, esse é o cara. O que precisa mudar hoje na sua vida? O Espírito Santo está aqui. Ele está falando com você. Se arrependa, se quebrante. Se você tiver que chorar muitas vezes, a gente diz que o homem não chora. Mas quem diz que o homem não chora? Eu quero restaurar o relacionamento com os meus filhos. Eu quero ser o melhor pai, o melhor amigo e o melhor pastor. Que eles um dia possam ter orgulho de dizer: esse é o meu pai.
Eu não sei como você está se enquadrando nesse momento, mas eu queria, em 30 segundos, se você reconhece que tem falhado no seu chamado de pai, fique em pé agora. Eu vou quebrar um pouco o protocolo. Eu queria chamar o pastor Jay, nosso pastor. Fique em pé, todos vocês que estão falando assim: pastor Gilmar, eu tenho falhado nessa área. Eu tenho pisado na bola nessa área. Eu tenho errado como pai. Hoje o Espírito Santo, Deus falou comigo. Eu quero mudar. Eu quero chamar o pastor Jay para ele orar por nós. Se prepare, porque a partir de hoje, a sua história vai ser uma história de exemplo para gerações futuras.